Bom dia, boa tarde, aluno de matemática. Vou tentar nesses dias fazer uma playlist a respeito do que é função. Muitos estudantes do canal me pediram a respeito de falar a respeito de função. Então, o que é uma função, né? Vamos começar pela introdução, né, nessa primeira aula a respeito de função. Então, o que é uma função? Podemos definir uma função como relação entre duas variáveis, x e y, tal que o conjunto de valores para x é determinado e para cada valor de x está associado um e somente um valor para y. Representamos tal relação por y igual a f de x. Chamamos de domínio da função o conjunto de valores que pode ser atribuídos a x. As variáveis x e y ou f de x são denominadas respectivamente independente e dependente. Decorre então que todo elemento do domínio deve ter um elemento correspondente ao contradomínio, que é o conjunto que contém os elementos que poderão ser relacionados aos elementos só do domínio. Cada elemento do domínio só poderá ter um único correspondente ao contradomínio. Esse elemento chamamos de imagem. Em outras palavras, para que uma relação de um conjunto A em um conjunto B seja uma função, exige-se que a cada x que pertence a um conjunto A esteja associado um único y que pertence ao conjunto B, podendo, contudo, existir y que pertence ao conjunto B e que não esteja associado nenhum elemento que pertence ao conjunto A. Aqui é exemplo de função nos diagramas de Venn. Você pode ver que esse x está associado a um único elemento de y. Então isso é uma função. Esse A chama de domínio da função. Esse B chama-se contradomínio da função. É importante destacar que na notação y igual f de x, y é a imagem de x pela função f. Ou seja, y está associado a x através da função y. Vamos mais aqui uma teoria para a gente entender melhor. Função e introdução. Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x a um único elemento de outro conjunto representado pela variável y. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y. Dizemos então que y está em função de x. Ou seja, esse 1 aqui que está no conjunto x, que é chamado de domínio da função, ele está nesse conjunto de partida. Ele se associa ao conjunto de chegada. O 2 está no conjunto de partida e se associa ao 4 que está no conjunto de chegada. O 3 está no conjunto de partida e se associa ao 6 que está no conjunto de chegada. Traduzindo, esse 2, esse 4, esse 6 só existe em função do conjunto x. Então, o y ele é a imagem do conjunto x. Isso que é uma função. Tudo que se relaciona na vida em porcentagem, em preço, em combustível, que se associa a uma variável, ele só existe quando a inflação é uma função de quê? Do dólar, é uma função de quê? De alguma coisa. Então tudo que está em função de algo é função, certo? Onde usamos a função no dia a dia? Muitas grandezas presentes no nosso dia a dia se relacionam de forma especial. Número de pães que eu vou comprar, com preço a pagar, número de questão que acertei no teste com a nota que eu vou tirar. Então, ou seja, a função é isso, ela se associa a qualquer coisa. Então, aqui mais uma introdução. O que é uma função?
Introdução. Função é uma relação de dependência entre dois conjuntos, ou seja, aqui é o X, o conjunto A, ele vem, entra aqui dentro desse tipo de uma máquina e forma o conjunto Y. Então o conjunto Y só existe em função do X. Então isso que é função. Pode ser representada por dois diagramas, como nós vimos aqui. Um se relaciona ao 2, o 2 se relaciona ao 4, o 3 se relaciona ao 6. O conjunto A é chamado de domínio. Ele pode ser representado pela letra D. O conjunto B é chamado de contradomínio. Ele pode ser representado pela letra CD. Vocês estão vendo aí? E o conjunto e os elementos que se associam a cada elemento aqui é chamado de conjunto imagem. Ele é representado pela letra IM. Certo? Então, quais são os tipos de função? Os tipos de função são função afim, função quadradática, função exponencial, função logarítmica e função trigonométrica. Então, vou agora fazer só um exercício aqui com a gente, para a gente tentar se a gente estão por dentro da função. Então, esse primeiro conjunto aqui, essa primeira relação aqui é uma função? Por que ela é uma função? Porque todo elemento do conjunto de partida, que é chamado o domínio da função, está se relacionado a um único elemento, certo? Então isso daqui é uma função. O 2 aqui, ele é uma função? Não é uma função. Por quê? Porque esse 2 aqui está se relacionando a dois elementos. Não pode. É como se eu olhasse no espelho, ou você se olhasse no espelho, e a gente visse duas imagens. Então é como se a gente tivesse embriagado. Então não pode. Isso daqui é caracterizado como não é função. O 3 aqui é função? Não, porque está faltando um elemento para se relacionar. Não existe. Então todos os elementos no conjunto de partida tem que se relacionar ao conjunto A para determinar uma função. Seja uma função de f em A, que é representada dessa forma, matematicamente vão vir assim nas questões. Então 1 se relaciona com 2, o 2 se relaciona com 4, o 3 se relaciona com 6 e o 4 se relaciona com 8. É função? É. Aí você diz, mas aqui não está faltando 1 e aqui não está faltando 1 para se relacionar? Ou seja, no conjunto de partida, esse conjunto A, todos têm que se relacionar. Mas no conjunto de chegada pode faltar elemento, que não tem nada a ver não. O que vale é o conjunto de partidas. Se todos os elementos do conjunto de partidas se relacionar com um único elemento e somente com um único elemento do conjunto B, isso daí é caracterizado uma função. Ok? Então é isso nessa aula. Agradeço, se inscreva no canal. Então veja que nas próximas nós vamos dar sequência à matéria, à disciplina de função. Muitíssimo obrigado, fique com Deus e deixe seu joinha.